Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Nem Vem, da Lydia Davis. Esse livro foi publicado pela companhia esse ano, se eu não me engano ele é originalmente de 2014. E essa edição foi traduzida pela Branca Viana, ficou bem legal. Enfim, eu li faz pouco tempo. A Lydia Davis é uma escritora norte-americana, tá aqui a carinha dela. E ela tem basicamente livros de contos, ela tem um romance que aqui no Brasil foi publicado pelo Grupo Record. Eu não lembro como ficou o nome, o fim da história, será? Eu posso deixar informações ali embaixo na descrição, eu não li esse romance ainda. O que eu já li dela foi o Nem Vem e um outro livro de contos dela publicado no Brasil, que é o Tipos de Perturbação. Aliás, tem um vídeo para esse livro aqui, eu vou deixar o link ali embaixo, um pouquinho antigo, mas enfim, caso alguém queira dar uma olhadinha, o link vai estar ali. E ela também tem alguns outros livros de contos publicados antes desses. Ela começou, o primeiro livro de contos dela tem bastante tempo já, de 1986. Caso alguém tenha curiosidade para conhecer a obra dela em inglês mesmo, tem essa edição aqui, The Collected Stories of Lydia Davis. Ele tem um tipo de perturbação aqui dentro, e então falta só o Nem Vem e o romance dela, que não tá aqui também. Bom, ela é uma escritora que quando eu li o Tipo de Perturbação eu achei assim bastante diferente. Ela me intrigou bastante. Pra mim, livros de conto em geral, eu gosto de vários e não gosto de vários, né? Eu acho que livros de conto permitem essa relação, digamos assim. E foi o que aconteceu com aquele, foi um pouco o que aconteceu com esse também. Mas eu acho que ela foi uma autora que fez bem mais sentido pra mim nesse livro aqui. Agora, eu não sei dizer pra vocês, porque o Tipo de Perturbação eu li em 2013, então já faz bastante tempo, né? Eu não sei dizer pra vocês se isso é uma coisa referente ao livro, à escrita, à produção dela mesmo, ou se é alguma coisa referente a mim como leitora, né? Se a minha mudança como leitora nesses anos fez com que eu percebesse, com que eu lesse a escritora de um jeito diferente. Bom, mas eu queria falar um pouquinho sobre o livro. O livro, vocês podem ver, ele é curto, ele tem quase 300 páginas e ele tem 122 narrativas. Então, assim, eu acho que dá pra perceber que os textos dela são bem curtos. Ela tem alguns textos um pouquinho mais longos, sim, mas tem isso aqui, por exemplo. Então, alguns críticos têm chamado que o que ela faz é de mini-conto. Acho que teriam alguns contos em tamanhos mais tradicionais também, mas então ela tem essa experimentação, assim, ela faz algumas outras coisas, ela faz algumas coisas diferentes. E vocês podem imaginar que num livro que tem 122 contos, falar sobre uma certa unidade assim, é um pouco difícil, né? Porque são muitas coisas diferentes acontecendo. Mas o que eu acho que dá pra falar é que ela tem um jeito muito particular de ver o contemporâneo, de ver o cotidiano e de representá-lo de alguma forma. E isso tem a ver tanto com as formas que ela acha para representar isso, com o que ela representa. Enfim, ela brinca muito com o que pra mim é uma escrita muito relacionada com o tempo de agora, assim. Tem alguns críticos que reclamam que os textos dela têm temas um tanto prosaicos, e alguns de fato têm, mas eu ainda assim, tem algo interessante pra mim no ângulo que ela consegue encontrar pra focar nesses assuntos, e o sol acabou de sair, eu acho que a iluminação do vídeo deve ter mudado drasticamente. Enfim, Então ela tem, por exemplo, alguns contos, digamos, um pouquinho mais tradicionais, tem algumas outras coisas que parecem um relatinho, assim, parece que ela tá contando alguma coisinha que aconteceu na vida dela pra alguém. E o sol tá voltando. E tem coisas que ela escreve em outros formatos, tipo carta, tipo bilhete, tipo coisinhas assim, e vai... O livro oscila bastante nessa questão de estilo, que é bem legal. Bom, além de escritora, ela também é tradutora, ela trabalha principalmente com francês para o inglês, e ela traduziu, por exemplo, o Proust, né? E outras coisas, ela tem uma relação bastante grande com Flaubert.
E nesse livro aqui ela faz uma série de homenagens, talvez a gente possa dizer. É uma espécie de série. Então aqui, por exemplo, tem o título, né, A Mulher de Fauché, e daí tem uma história a partir de Flaubert, e daí vem. Eu não conheço profundamente o Flaubert, eu li aquele livro, acho que 3 narrativas, alguma coisa, 2 narrativas, alguma coisa, que saiu pela Cosac, e li o Madame Bovary. Então eu não conheço boa parte dos contos dos quais ela fez adaptações, mas me parece que ela traz, do mesmo jeito com que ela consegue ter esse olhar sobre o cotidiano, ela também consegue talvez ter esse olhar sobre as obras do Flaubert, que parece que é bem interessante. Talvez se eu conhecesse um pouco mais o Flaubert, eu acho que eu aproveitaria melhor essas partes, mas é bem legal. Tem uma outra sériezinha que tá dentro aqui desse livro, digamos assim, tem o conto e daí tá escrito Sonho. E eu acho bem legal que... Uma que, assim, a primeira vez que você lê, você não se toca, que é esse o caso, quando... Sabe quando tem esses truques de cinema, assim, que acontece aquela coisa absurda e você fica, meu Deus, como tá acontecendo isso com o personagem? De repente a pessoa acorda de um sonho. Eu tenho um pouco a sensação que é assim, e que foi um jeito que ela conseguiu inserir uma certa coisa fantástica, assim, na obra dela. Eu achei bem legal. Bom, eu separei aqui um continho desses bem curtos pra ler, basicamente um tweet, mas que eu achei divertido. Chama Observação sobre a Limpeza da Casa. Debaixo de tanta sujeira, o chão está, na verdade, muito limpo. Então, são coisas assim que ela faz. Eu realmente consigo entender que ela não é pra todo mundo, assim, não é qualquer leitor que vai gostar dela. Eu acho que ela tem um estilo muito particular de encarar essas neurinhas, esse estilo de vida e essas preocupações que a gente tem hoje em dia. E, de certa forma, eu acho que ela consegue até fazer uma crítica bem legal a esse jeito de vida que a gente tem, de dietas e de essas neurosezinhas que às vezes a gente leva tão a sério no nosso dia a dia, mas quando a gente põe em perspectiva são completamente ridículas, assim. Eu acho que esse é um ambiente no qual ela lida bem. Em alguns momentos ela me lembra um pouco o humor do Woody Allen, assim. Talvez seja uma relação possível. Então eu entendo que ela talvez não seja muito interessante para todos os leitores, assim, mas eu particularmente acho ela muito, muito, muito interessante. O conto que dá título ao livro, que é o Nem Vem, eu achei bem engraçadinho também. Eu vou ler para vocês, também é bem curto. Há pouco tempo deixei de ganhar um prêmio literário porque, segundo eles, sou preguiçosa. O que queriam dizer com preguiçosa é que sou muito econômica. Por exemplo, nunca escrevo por inteiro a expressão não vem que não tem, abreviando, em vez disso, para nem vem. Então, em vários momentos ela também fala sobre escrita, o que eu acho bem divertido, assim, porque ao mesmo tempo que ela está experimentando o estilo e as coisas, assim, ela também tem esses momentos em que ela explicita isso, né, o que é bem legal. Tem um conto aqui que, pelo que eu vi, também foi bastante comentado. Ela escreve uma carta para um fabricante de ervilhas congeladas reclamando da embalagem, dizendo que as ervilhas são, na realidade, muito mais bonitas e apetitosas do que elas parecem ser na embalagem do produto. E daí ela fala, né, que talvez os fabricantes devessem prestar mais atenção, fazer uma embalagem mais legal e tal. Enfim, são coisas divertidas, assim, pelo menos, é um livro que eu me divirto, mas que eu não acho que é aquele divertido sem propósito, aquele divertido simples demais. Eu acho que ela tem um humor, assim, que tá atrelado a uma proposta estética muito interessante. Bom, pessoal, é isso. Eu acho um pouco difícil falar sobre a Lydia Davis, assim, essa questão de terem muitos contos no livro, é um pouco difícil ver esse padrão e tal, mas enfim, acho que pelo menos começar a conversar um pouco sobre ela a gente conseguiu. Caso alguém já tenha lido alguma coisa dela, por favor, me diz o que vocês acharam nos comentários. Aliás, se alguém já leu esse romance dela, me diz o que vocês acharam nos comentários. Eu tô bem curiosa pra pegar ele logo, porque eu tenho muita vontade de ver como esse estilo dela se transcreve numa narrativa mais longa, assim, parece que deve ser uma coisa bem curiosa. E é isso. Até amanhã. Tchau, tchau.